Meu sonho é abrir uma escola. Os alunos teriam uma liberdade de escolher as matérias, assim, que eles queriam estudar. As matérias iam ser totalmente livres, assim, mas contando com tudo que eles tinham que aprender, tipo, mais, menos, divisão, português básico e tudo isso. Teria uma base, teria coisas que eles podiam aprender além disso, com que eles queriam mesmo se aprofundar para a vida no futuro deles. A entrada na adolescência marca um período da vida em que todo o organismo da criança se prepara para uma nova etapa. No cérebro, acontece uma reorganização que prepara o jovem para esse novo momento da vida. É o momento de desenvolver o raciocínio abstrato, formular hipóteses, checar informações, descobrir fatos novos, reconstruir a sua identidade. Na escola, começa também uma nova fase, os anos finais do ensino fundamental. E aí, todo esse potencial parece ser desperdiçado. As mesmas crianças que pareciam gostar de aprender, quando entram nos anos finais do fundamental, perdem esse entusiasmo. Essa é uma etapa de ensino que parece que se aprende pouco e onde as desigualdades entre os estudantes se acentuam ainda mais. Quando chega no ensino médio, o estudante sente que ele tem que correr atrás do prejuízo. Isso quando ele não desiste de estudar. O que está acontecendo com essa etapa de ensino? E por que ela não está entre as prioridades da educação brasileira? Será que ninguém percebe? Bom, mas por que será que tem esse gargalo nos anos finais? Né? E a gente tem aqui algumas pistas, algumas hipóteses exploratórias que a gente pode construir. Como eu disse, já é para mim uma lacuna há mais de 3 ou 4 décadas. E eu explico por quê. Na verdade, eu tenho 45 anos, né? E desde que eu estou como estudante, depois venho como professor, profissional, a gente vê que o ensino fundamental 2 ele não tem a mesma ênfase que o ensino fundamental 1 tem no Brasil. Qual que é a evidência que a gente tem? É que são nos anos finais do ensino fundamental que a gente deixa de ter um desempenho escolar medido nas avaliações brasileiras que a gente esperaria. Então, o aluno, até que ele chegue no ensino fundamental 1, ele é muito mais acompanhado de perto do que quando ele passa para o 2. E isso é fácil de demonstrar através dos índices de IDEB. A gente consegue pontuar melhor no ensino fundamental 1 do que no 2. Mesmo com todas as considerações que muitas pessoas têm em relação ao IDEB, basta olhar, né, a progressão do IDEB nos anos iniciais e como a gente estacionou nos anos finais, seja em proeficiências, seja em fluxo. O Brasil firmou uma coisa chamada Pacto do Todos pela Educação, que dizia que em 2022, quando a gente completasse 200 anos da nossa independência, o Brasil deveria estar na média dos países da OCDE, dos países desenvolvidos, em termos de aprendizagem. Nós conseguimos melhorar os resultados do desempenho na Prova Brasil e no SAEB nos alunos de 5º ano. Aí, quando chega no 9º ano, cai. E aí, quando chega no final do ensino médio, cai mais ainda. Ou seja, dá a impressão que a escola desensina, né? Deseduca. O grande desafio que a gente tem hoje, do ponto de vista de aprendizagem, não começa, como a gente imagina, no ensino médio. Os déficits de aprendizagens começam exatamente nos anos finais do ensino fundamental. Um outro dado interessante é que a América Latina sempre foi campeã de reprovação escolar. E a gente sabe que a reprovação é o principal fator de risco para a evasão escolar e para o desengajamento com a aula. O Brasil é um dos países que mais reprova e reprova exatamente no Fundamental 2. Quando chega no 6º ano, a reprovação quase triplica, que é um absurdo. Você tem um ensino que deve dar continuidade, mas quando chega no 6º ano, eles são reprovados. A modalidade, né, e o ciclo que mais preocupa é do 6º ao 9º ano, onde a gente tem uma defasagem em idade série em alguns estados no Brasil que beira 45% dos alunos,
Então, mais de 45% dos alunos não estão na idade ou no ciclo ou no ano que eles deveriam estar, e geralmente esses números estão lá do 6º ao 9º ano. E não é nem para mim estar no 8º, é para mim estar perto do 2º ano já do colegial. Então, se eu tenho 16 anos, para mim eu me sinto deslocado naquela sala, entendeu? Eu só estou me sentindo mais um deslocado ali. Um menino que começa a ficar atrasado no seu processo de aprendizagem se desinteressa completamente pela escola. É importante a gente frisar que há uma desigualdade de oportunidades mesmo, né? As crianças vêm de diferentes contextos. Quem vem de contextos menos favorecidos, geralmente tem mais dificuldades. E aí encontra também uma pressão da família, por exemplo, que também não vê sentido na escola, para esse jovem começar a trabalhar e sair da escola para ajudar, muitas vezes, no sustento da família. Quando eu era criança, eu aprontava, brincava e apanhava porque aprontei. Agora eu cuido da minha avó, aí às vezes os 3 filhos dela. Eu fico com ela, tipo, agora eu vou sair, dar banho nela, ver a glicemia, a pressão dela. Eu olho pro casa o dia inteiro e cuido dos meus irmãos. E minha avó também. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 7 irmãos. A minha mãe, ela, assim, nunca foi muito assim de estudo, porque ela parou no 8º ano e nunca fez mais nada, não. Então, ela disse assim pra mim, que se eu quisesse parar, eu pararia. Então, a questão do ensino fundamental 2 se fundamenta, acho que, num equívoco histórico que nós cometemos. Simplesmente, quando se estabeleceu essa nova estrutura para a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, não se considerou as etapas de desenvolvimento das crianças e adolescentes. Eu acho que isso acabou diluindo as especificidades do F2 dentro do fundamental como um todo. Em termos de números de disciplinas, de responsabilização, ele está muito, digamos, a estrutura dele é mais próxima do ensino médio. Ao estar junto com o F1, as pontas acabam sendo mais estudadas, tanto o início da alfabetização e o final, que é o ensino médio. Não houve uma discussão ampla, era um período da ditadura. Foi feita uma comissão que simplesmente trabalhou nisso e não houve uma discussão, né, com as pessoas mais especializadas na área que estudavam as questões e muito menos com os gestores e as redes. E a gente ainda não tem consolidada uma pedagogia que trate das especificidades dessa faixa etária. Porque nós pecamos lá, historicamente, numa decisão que não deveria ser tomada desse jeito, simplesmente juntar o primário com o ginasial, né? Sem pensar muito. Se é nos anos finais do ensino fundamental que o jovem se desinteressa pela escola, temos que buscar entender quais são os motivos para isso. Abordaremos esse problema através de diversas perspectivas. Vamos pensar na transição do 5º para o 6º ano do ensino fundamental. Como ela ocorre no Brasil? Quais são os impactos dessa transição nos estudantes? Como esse processo interfere no engajamento com o estudo? Dá saudade, você olha as crianças aqui, fala, meu Deus, que saudade de estar animada para ir para a quadra e tudo mais, e ter só um professor para tudo, gostar muito da professora, ficar triste, ter aquela emoção de, meu Deus, eu estou indo para o 6º ano. Quando vai para o Fundo 2 é que a coisa começa a ter muitos problemas. Especialmente relacionados à evasão, à insatisfação de toda a comunidade acadêmica. E normalmente os professores reclamam muito da indisciplina, né? E faz sentido, porque ele sai daquela lógica organizacional, multidisciplinar, com um professor mediador do processo, com quem ele estabelece relações afetivas, e sem preparo nenhum, porque no Brasil se trabalha muito mal a transição, ele é jogado, muitas vezes sai do prédio, inclusive, da escola, e vai para uma outra escola, que, em tese, deveria ser uma coisa boa, porque fica o Fundamental 1 na escola, então todo o equipamento é preparado para as experiências dessa faixa etária, e vai para uma outra escola. Acontece que a transição não é feita. Ele tinha uma professora só, né? Eu fui acostumado.
nisso daí, porque no 5º ano você só tem uma professora, assim. Aí fui pro 6º, 7º ano, assim, eu já fui aprendendo mais coisas e foi estranho. Foi tendo, o quê, 6 professores, né, de uma vez? Então, ele sai de um lugar onde ele é conhecido, onde ele conhece todo mundo, onde ele se relaciona com o professor e ele vai para uma outra escola, para um outro prédio, com várias disciplinas que muitas vezes não conversam entre si, com vários professores, boa parte deles não são exclusivos nem do turno nem da escola. Que vai conhecer muito pouco, tanto cada criança quanto a dinâmica daquelas crianças numa classe. Isso eu estou falando em termos gerais. Ter um professor só, você consegue se aproximar mais do aluno, saber mais do aluno. A gente com 3 aulas na sala, a gente entra, dá aula, sai, às vezes o aluno tem algum problema, quer falar, tal, fica muito complicado. Eu prefiro como era antes. Agora é mais difícil. O jovem precisa interagir com vários professores, entender quais são as regras do jogo, combinadas com vários adultos ao invés de um. No 5º ano era um professor. Um professor ia em mesa perguntar se você entendeu, qual que é a sua dúvida. Agora a gente tem 7 professores, eles não vão ficar perguntando. Você tem que ir lá perguntar, eles vão explicar uma vez. Você entendeu, você não entendeu, você tem que dar um jeito de entender. É um choque, não é? Cada um com uma linguagem e nenhum entendendo aquela criança que está na frente dele. Profissionais da pedagogia são treinados para respeitar os ritmos, para fazer uma avaliação mais global da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças, para ter uma estratégia mais acolhedora, ao passo que, quando chegam os especialistas nos anos finais do ensino fundamental, quase que todo o foco é no desempenho escolar e medido por provas. E, para piorar, muito do conteúdo e das estratégias metodológicas trabalhadas nessa fase, nesse nível, não tem o menor sentido para os alunos. São passados, trabalhados, desconectados das suas experiências, muitas vezes, das suas expectativas, do seu território, do seu cotidiano. Realmente era de se esperar que não desse muito certo. Para falar a verdade, a gente não lida muito bem com isso. Nós só vai tentando se acostumar, até não onde dá. Então, os alunos já se acostumam a desenvolver outras estratégias de estudo e de relação com os professores e com os demais alunos em função desse desempenho. Essa cobrança começa a ficar cada vez mais forte e isso traz junto ansiedade, traz junto estresse, sem que, na maioria das vezes, haja preparo para esse novo contexto. E não é legal por causa que, às vezes, o professor enche a lousa de coisa e não dá tempo de terminar. É só lição. Antes era mais tranquilo. É também nessa transição que o jovem está entrando na adolescência e qualquer mudança de contexto, especialmente nessa faixa etária, já tem o risco de ser traumática. Onde redes sociais, tecnologias, a dinâmica do conhecimento da informação, tudo isso muda os relacionamentos. Esta passagem é muito angustiante. E, obviamente, que tem crianças que têm já questões de ansiedade, de timidez, de insegurança, de dificuldade de aprendizado, que vão sofrer muito mais. O período de transição é marcado por diversas mudanças, muitas vezes desafiadoras. Nesse sentido, o jovem precisa ser acolhido para lidar com os novos cenários. Por trás do cotidiano das escolas, existe toda uma organização das redes de ensino que precisa funcionar. São milhões de alunos do 6º ao 9º ano, sendo que ao menos 8 em cada 10 alunos frequentam escolas públicas. Quem se responsabiliza por essa etapa de ensino? De que forma o Pacto Federativo se relaciona com essa questão? A educação infantil e os anos iniciais são responsabilidade do município. Quase sempre é o município que prepara a escola, que organiza o time, que oferece os recursos e que prepara o currículo. Já o ensino médio é responsabilidade do Estado. E a gente talvez esquece um pouco isso. O Estado olha muito o ensino médio, o município olha a alfabetização, anos iniciais, e termina os anos finais sem pai e sem mãe. Né? Então termina um pouco um hiato aí. Quem cuida dessa colaboração, quem cuida dessa transição, quem cuida de acompanhar a criança nas suas mudanças
corpóreas, físicas, emocionais, psicológicas, sociais, de relacionamento. Em geral, é sempre uma boa ideia que o sistema de ensino esteja próximo da comunidade que ele atende. Por esse argumento, o ideal seria que todo o ensino fundamental fosse responsabilidade dos municípios. A questão é que, ao invés disso ser uma solução, acabou trazendo novos problemas. A gente imagina que nos municípios a gente tem capacidade técnica instalada para dar conta desse processo, e nem sempre é assim. O problema é que o Brasil é muito grande e muito desigual, e nem todo município consegue bancar o seu sistema de ensino fundamental completamente. As equipes são extremamente reduzidas e a gente tem pouco auxílio externo para dar conta desse processo. Isso implica que é muito importante ter um regime de colaboração entre o Estado e o município. Ambos vão receber os alunos da rede pública municipal, vindos do Fundi 1, mas muitas vezes a proposta do Fundi 2 não conversa com a do Fundi 1. Então é muito importante que haja esse alinhamento entre o Estado e o município na oferta dos anos finais, mesmo que o currículo não seja estritamente similar, mas tem que ter um diálogo. Nem o Estado, nem o município se sente responsável integralmente por essa etapa. Você entende todo o processo, que sempre você tem que ter uma lei que te diga o que você pode fazer. Então, muitas vezes, esse regime de colaboração esbarra numa série de legislações e que impedem que a gente avance num sistema que eu gosto muito, né, que gostaria de ver na educação, que é o Sistema Único de Saúde. O SUS tem um papel muito importante para a política macro da saúde brasileira. Muda governo, mas você tem a política do SUS, porque começou a ser uma política de Estado, não política de governo. A mesma coisa a gente precisa olhar na educação. Então, a gente precisa do Sistema Nacional de Educação para organizar essa decisão do regime de colaboração. De tal maneira que o aluno, ao chegar ao final do 9º ano, todo ele, seja da rede municipal ou da rede estadual, tenha, de fato, estudado e aprendido aquelas aprendizagens consideradas essenciais ao término dos anos finais do ensino fundamental. Quando a gente fala em regime de colaboração em escolas públicas, e ele não existe, o caso mais emblemático é o do Ceará, porque ele envolve repasse de recursos. Então, você tem um regime de colaboração que funciona por indução de recursos públicos. Mas o Brasil precisa pensar urgentemente em definir seu sistema nacional e, em última análise, é um sistema colaborativo, cooperativo dos 3 entes federados na questão da oferta educacional, no contexto do financiamento, das metas e da responsabilização. Vimos que há uma série de questões relacionadas à gestão dos anos finais do ensino fundamental que precisam ser levadas para o debate público. Mas, além destas questões, há particularidades próprias da idade dos alunos. Agora vamos olhar para a adolescência. Quem não se lembra das dúvidas, das mudanças, das inseguranças e das descobertas? Como os jovens se percebem e são percebidos? E a escola? Como ela lida com esse período da vida? Você sente criança, adulto, jovem, adolescente? Como você se sente? Assim, eu não sei muito, porque eu me sinto uma adolescente, mas ao mesmo tempo uma criança. Porque ontem eu me vi assistindo Patati Patatá e dançando as músicas dele, sozinha. Então foi uma vontade minha, então eu me sinto um pouco adolescente e um pouco criança. Eu me sinto como jovem, adolescente. Minha mãe me sente como jovem também, me trato como adolescente, minha família. Adolescente, assim, mais pra parte da criança, porque a gente ainda tem muito que aprender. Questão de maturidade também. Eu sei que eu tenho idade de adolescente, mas às vezes eu fico assim, meu Deus, eu tenho quase 15 anos na minha cara. E eu penso que eu tenho 11 ainda. Eles estão entrando num outro universo pessoal, tateando. Eles têm muita angústia de quem sou eu, o que é isso tudo. Eles têm dúvidas, não é, em relação a como eles estão ficando. É um estranhamento até com o próprio corpo. A gente tem que lembrar que na pré-adolescência o corpo está mudando, né? Os papéis sociais, as expectativas que as pessoas têm sobre o seu comportamento vão mudando e que para quem está tentando aprender, grande parte da energia está sendo gasta para entender esses próprios fenômenos.
É muito sentimento, sensações diferentes, mais responsabilidade. E aí, portanto, são quase 2 mudanças que a gente tem ao longo dos anos finais. É a criança, o adolescente e o adolescente para o jovem que vai começar uma nova etapa, que é o ensino médio. Então, são muitas mudanças em 4 anos, do 6º ao 9º ano. Porque ano que vem eu vou pro ensino médio, já tá... Sabe? Parece que eu não cresci desses 2 anos de pandemia, mas ao mesmo tempo parece. Porque tá vendo tudo na minha cara agora, tipo, toma! Não sei, eu tô num paradoxo de criança e adolescente. Então, esta questão da transição pega uma faixa de idade, se a gente for pensar entre os 11 e os 14 anos, que a gente chama de período da latência e início da puberdade, onde tem certas características psíquicas que são importantes para a questão do aprendizado. Lidar com o adolescente nessa faixa etária, que tem os seus questionamentos, que tem o seu jeito de agir, que é diferente, é um desafio muito grande. Qualquer tentativa de ensinar precisa levar em conta que os jovens vão estar preocupados com essas transformações e com essa mudança de contexto. Às vezes o próprio professor que está na sala de aula, às vezes ele tem um momento de esquecimento daquilo que é ser adolescente. Antigamente nós era muito criança, nós xingava muito, brincava. Aí eles acabam ficando com isso, com essa visão nossa. Na cabeça. Entendeu? Aí eles ainda acham que nós continuamos a mesma pessoa. Mas pode ter mudado nisso, aquilo, muito pouca coisa. Aí às vezes não parece. Às vezes o adulto não liga para a opinião do adolescente ou da criança. Tem muitos adultos que, vamos supor que tem uma situação e tem 2 lados. O adulto acha que só tem um lado dele e a criança não tem lado. Ela está errada, sempre. A importância do grupo de amigos e da escola é fundamental, não só no sentido de fornecer conteúdos e instruções, como se escreve direito ou como se faz uma conta, mas no sentido da humanização. Nós somos animais sociais, então a gente não concebe uma pessoa saudável vivendo solipsisticamente. O que é legal na escola? Os amigos, os amigos mesmo só. Me sinto bem, né? Tô com meus colegas e isso é bom, né? Então eles têm o interesse que está relacionado às outras pessoas, porque eles passam a se relacionar muito mais. Então tem o interesse no outro, tem o interesse no namoro, tem o interesse, inclusive, em se descobrir em quem eu sou. Em 2018 eu comecei a ver mais sobre filosofia, aí eles tocam muito no existencialismo. Porque nós vivemos, qual é o sentido da nossa vida, e isso e aquilo outro. Aí eu tento procurar um sentido até agora para mim, entendeu? Eu ainda não tô achando o meu sentido. O que eu posso fazer mais para frente com isso? Os nossos alunos não se enxergam, sofrem de baixa estima. E é aí que começam todos os problemas sociais da escola. Porque eu acho que se a gente pudesse dialogar mais e viver mais, o meu aluno estudaria mais, sim. Mas ele tem tanta coisa aqui na cabeça para viver que não dá tempo de chegar nesse ponto. Tudo isso torna este período extremamente complicado e desafiador, não só em termos do aprendizado, mas também em termos da educação num sentido mais amplo, como cidadão, na relação com as outras pessoas, na relação com a autoridade, na relação com o equipamento público e daí por diante. Onde você queria estar? Para falar a verdade, em lugar nenhum. É natural que, com todas as características da idade, o jovem comece a questionar o mundo, buscar um sentido para a sua realidade e estabelecer novas relações. Nesse contexto, ainda temos que olhar para as relações familiares. É comum ouvir que o papel da família é educar e o papel da escola é ensinar. Mas será que na sociedade atual essa premissa ainda é válida? Como a escola e a família estão se relacionando para educar esses jovens?
todos os estudos mostram que quando a família se envolve, quando os pais participam, mesmo que pais de baixa escolaridade, mas procura acompanhar como é que está a vida escolar do seu filho, quais são as dificuldades, e a escola do seu filho, isso faz uma enorme diferença no sucesso escolar, mas também no desenvolvimento social e emocional da criança, do adolescente e do jovem. De forma geral, não posso falar, mas tem famílias que se envolvem muito, tem umas que até se intrometem demais. Até querem entrar numa alçada que não é dela, né? Mas são poucos, mas tem. E tem as famílias normais, que acompanham normal, sem nenhum problema, e tem as que realmente não acompanham, né? Hoje, eu acho que, vamos dizer assim, que metade das famílias acompanham parcialmente, acompanham de forma até regular. Mesmo famílias que têm recursos e que têm algum tipo de estrutura, às vezes se sentem incapazes de dialogar com o jovem a respeito das particularidades do mundo em que ele vive hoje. Eu chego em casa, né, falo o que aconteceu, mas eles não dão ouvidos. A outra maior dificuldade não é só das crianças, é a ajuda dos pais. Não tem mais. Quando as crianças saem do 5º ano e vão para o 6º ano, os pais tendem a achar que eles são crianças que são autônomas, né? Tem autonomia para se virar e fazer as coisas, e isso não acontece. Como que é a relação de vocês com os pais na escola, assim? Eles perguntam, eles olham o caderno? Não, a minha mãe olha. Minha mãe não. Minha mãe, mas ela pergunta se eu fiz uma matéria, assim. Aí eu respondo que não deu tempo, aí o que eu fiz, o que eu não fiz, eu falo. A minha mãe pergunta muito sobre isso, pega bastante o nosso pé. Ela é bem presente. E o seu pai? Meu pai não é muito não. Meu pai e a mãe é separada, aí acaba que a gente fica... meu pai não é tão presente assim. É só a sua mãe que faz? Meu pai não é muito de perguntar não, é muito difícil. O próprio artigo 205 da Constituição mostra que é dever do Estado e da família. E hoje as famílias, até pela necessidade das mães trabalharem para complementação de renda, estão terceirizando a educação dos seus filhos. Será que a família olha o caderno? E aí você descobre, não olha. Será que a família dialoga sobre isso? Não, não dialoga. A senhora sabia que ele já tinha essa dificuldade? Não, eu não sabia. A senhora já levou no médico? Não, não levei. Olha, lembra quando lá em 2000 não sei quanto eu falei isso para a senhora? Eu tinha até me esquecido. Você esquece de viver com alguém que está todo dia com você? Não é todo mundo que compreende o que é ser adolescente. Às vezes os próprios pais se esquecem do que é ter um adolescente em casa. Bom, na minha casa eu não falo quase nada sobre mim. Eu não gosto de ficar falando que eu não gosto que ninguém fique se importando muito comigo, entendeu? Bom, a minha mãe e eu somos muito próximas, a gente conversa sobre tudo. E o meu pai é um pouco mais fechado, mas eu ainda consigo conversar com ele ainda. Quando a minha mãe sai, eu tenho que cuidar dos meus irmãos mais pequenos e tal. Aí, quando minha mãe chega assim, eu não sou muito de conversar, falar tudo bem e tal. Eu se enfio no quarto e fico lá no meu canto. Então é isso que me preocupa quando a maioria das famílias hoje chegam aqui, inclusive, e diz: eu vou tirar ele disso, eu vou tirar a TV, eu vou tirar... E aí você percebe com quem esse aluno tá conversando sempre. Ele está conversando só com o celular, só com a TV, só com o computador e com o dinheiro. Onde que está a nossa relação enquanto família? É uma situação nova, né? As famílias, por um lado, se sentem também incapazes de entender essas situações, de lidar com isso, e esperam que as escolas consigam contribuir, e as escolas jogam de volta o problema para as famílias. E aí o gestor tem um papel fundamental. Quanto que, de fato, a escola se aproxima e se abre para os dilemas, para os problemas da comunidade, dos familiares. E aí ela pensa, como é que ela organiza os momentos em que as famílias vão para a escola? Só como um ambiente para reclamar das crianças? Ou só para informar as notas? Ou só para fazer festas juninas para arrecadar fundo? Em que momento ela, de fato, envolve esses sujeitos como pessoas que podem ajudar a pensar o projeto político-pedagógico? Quando ela tira esses documentos todos das gavetas e faz com que esses documentos sejam instrumentos de trabalho traduzidos
para essas pessoas, para que elas possam se tornar efetivas parceiras do processo de aprendizagem das suas crianças e adolescentes. Você está olhando o grupo, mãe? Eu não tenho tempo para isso. Você acha que eu trabalho o dia inteiro? E as pessoas, inclusive, desconhecem que um professor trabalha. Né? Engraçado. A gente falava, mas nós estamos também trabalhando. Então, assim, nós somos invisíveis também nesse ponto. Existe uma enorme desigualdade entre as famílias, tanto por conta das diferenças socioeconômicas e de estrutura familiar, que sempre foram presentes e sempre foram uma causa de uma desigualdade muito grande no desempenho escolar dos jovens, quanto porque as famílias se adaptaram de maneira muito diferente a essas mudanças que o mundo teve. Quando a gente sabe que a família tem alguma desestruturação, alguma coisa, às vezes tem algum problema de trauma psicológico, tem um monte de casos que a gente tem que trabalhar. Né? Creio eu que pode acontecer situação que é em casa. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade em casa e chega na hora da aula, ela não consegue se concentrar. Inclusive eu tive um amigo que passava por dificuldade em casa e não conseguia se concentrar na hora de fazer uma lição, de entender uma matéria. Ficava pensando sobre aquilo que aconteceu em casa. Difícil pensar uma criança que não é respeitada, cujo pai não respeita a mãe, quando tem este pai, não é? Que vive num lugar onde tudo é muito precário, que ela venha e respeite uma pessoa só porque essa pessoa se chama professor. Muitas vezes, isso se reflete em sala de aula em comportamentos que o professor considera inadequados, muito porque ele não compreende a mudança que está acontecendo. Pode entrar neste desafio outras questões. É diferente o desafio que uma criança que tem uma relação estável com adultos faz para um outro adulto, e a maneira como esse outro adulto vai responder, obviamente, não é? De uma criança que é espancada, que é maltratada, que é abusada, então ela vai reproduzir com um estranho, um educador, alguém que tem um papel importante na vida dela, ou a submissão, então ela não vai desafiar, ela não vai falar o que está acontecendo, ou ela vai repetir o abuso, ela vai fazer aquele adulto ou os colegas pagarem na mesma moeda. Às vezes, quando a sala está falando demais, ou às vezes a sala está falando pouco, em vez dele falar normal, ele grita, ele manda os outros calar a boca, sendo que a pessoa não está fazendo nada. E às vezes ele só foca em mim, não na sala em geral, em mim. Ele só fala comigo às vezes, mas pra mim isso daí não é legal não, isso daí é chato. Ele chega na sala e com maior sem educação, pelo menos comigo. Xingando, tudo. Eu praticamente, eu chego na aula dele, eu sempre fico quieto. E a maioria das vezes que eu chego meio atrasado, então já tá na hora da chamada, eu sempre respondo. Eu sou o primeiro. Aí ele pega e fala, você é muito sem educação, não sei o quê, isso é isso, aquilo. Aí eu peguei e acabo respondendo, né, um pouco com raiva dele, porque isso pra mim ele é meio chato. Por que os alunos costumam desafiar os professores? Porque o crescimento implica a gente desafiar o estabelecido. Quem fica apenas no estabelecido não cresce, faz o que alguém manda, a autoridade manda. Então faz parte da saúde o desafio. Então todas essas situações que a gente vive dentro da escola, na verdade, são situações que a gente poderia ter pensado antes de chegar aqui dentro. Mas as famílias não pensam, porque as famílias não querem dialogar. Elas querem que as crianças primeiro cresçam logo, façam 18 anos, para elas não ter mais problema. Você não vai ter problema, talvez, ele como filho morando dentro da sua casa, mas você vai ter ele como problema como cidadão para o resto da vida, porque ele não é seu agora, ele é do mundo. E do mundo, esse prejuízo que você achava que só você tem, todos nós teremos. Continua do mesmo jeito, só saiu do ambiente da sua casa. Nos relatos apresentados fica evidente a necessidade de fortalecer a relação entre a escola e a família, que encontra-se enfraquecida por conta do novo cenário socioeconômico. O contexto da pandemia de Covid-19 intensificou as dificuldades já existentes e trouxe mais desafios para essa relação. Para além da relação familiar, também é preciso considerar outras relações existentes na escola e na comunidade. Quais são as interações mais críticas e como elas afetam o desenvolvimento e a vida dos alunos? Que problemas sociais atravessam o território escolar?
Um dos aspectos que são muito pouco estudados nessa entrada dos alunos nos anos finais do fundamental é exatamente a exposição que eles têm à violência. Tanto na escola, mas também a violência doméstica. O Brasil é um país em que é extremamente violento, apesar da gente constantemente verificar números que são trazidos pelos pesquisadores, a impressão que a gente tem é que a sociedade como um todo ainda não se deu conta da importância da gente atacar adequadamente esse problema. Sou ameaçada por aluno, sou ameaçada por par de aluno, por eu estar tentando fazer o meu trabalho e recebo R$12 na hora-aula. Por exemplo, a gente tem algumas pesquisas que mostram que cerca de 40% a 50% dos alunos que estão nos anos finais do fundamental sofrem violência física, alguma forma de violência física dentro de casa. E muitos desses alunos têm isso de modo bastante recorrente, com uma frequência bastante grande. E não somente a violência física, mas a violência psicológica muitas vezes atinge a quase 65% dos estudantes nessa etapa de ensino. A gente tem muito conflitos pessoais, É porque ele me olhou, é porque ele não gosta de mim, e tudo é muito subjetivo. Eu acho, eu penso, eu acredito, são hipóteses que ele lança sem ter confirmação. E por conta disso, eles não conseguem dialogar. Quando aparece ou acontece um episódio de violência, pode ser uma briga entre os alunos, um episódio de bullying, esse professor que está ali no olho do furacão, ele não tem os elementos para conseguir lidar adequadamente com essa situação, porque ele não conhece quem são aqueles alunos. Às vezes vai saber o nome, mas não conhece muito da história de vida, não sabe de onde veio. Eu até brinquei esses dias que eu fui na sala de aula e eu falando para eles que eles precisavam parar de dar um pouquinho de trabalho, que eles estão assim, num momento que não conseguem nem se olhar. Aí eu até brinquei, falei, fortalece aí, porque a palavra do momento na gíria e nas comunidades periféricas é isso, fortalece para nós. E o fortalece é o quê? Você precisa pegar seu caminho, você precisa ter juízo, fortalece pra gente não ser denunciado lá na boca, por disciplina não descer e dar uma porrada na gente. Não adianta eu querer dizer pra ele, olha, se comporte, seja educado, acessível, tem palavras que ele não conhece. Mas quando eu digo um fortalece, ele já entendeu tudo que eu quero dizer, resumido uma vida numa palavra. Só para a gente ter uma ideia, mais de 30% dos alunos, pesquisas que a gente realizou aqui no LEPS com alunos dos anos finais, relatam terem sofrido ou serem praticantes de bullying. Acontece muito na nossa sala. Bullying? Bullying. Acontece muito. Você já sofreu bullying na escola? Já. Por ser muito magro. Foi um menino, ele tava chamando a menina de gorda, xingando ela só porque ela era gorda. Também tem uma menina que ela é gaga, ela não sabe falar direito, algumas pessoas ficam zombando dela. Eles são muito preconceituosos, em questão geral, de muitas coisas, não só em questão racial, como homofobia, como várias outras coisas. E aí, isso afeta não só quem estuda com eles, como a escola no geral, porque, ninguém gosta de ficar num ambiente que é mal acolhido pelos colegas. Eu não sei, eu me senti um pouco excluída e... um pouco... Sabe, todo mundo ficava zoando comigo e eu não tinha muitos amigos, então eu me senti excluída e... triste. Você consegue separar de quem fala por falar, porque não tem conhecimento, de quem fala porque sabe o que causa, o efeito que causa. E pra mim foi mais um daqueles casos bem tosco, das pessoas não saberem respeitar a sua opção e sua sexualidade. Então eu acho isso um contexto bem chato. A sala em si já é o bullying. A nossa sala. Todo mundo zoa o outro. Mas quando a pessoa não leva na brincadeira, assim,
te leva ao bullying. A gente olha para o bullying antes de passar por ele de uma maneira. Depois que você passa, você tem outras situações que você sabe que precisa de uma reação em cadeia. Porque até então você acha que ele é focal. Aconteceu com esse aluno, você acolhe, você orienta, você procura tratamento psicológico, tenta ajudar a família de todas as formas. Quando você passa por isso, você vê que ele não é focal. Na verdade, ele é bem mais amplo do que se imagina. Essa escola tem racismo? Sim. Na verdade tem. Tem racismo? Sabe o que é racismo? Sim. O que é racismo? Racismo é você discriminar uma pessoa que é negra por causa da cor dela. A minha amiga estava entrando no refeitório e escutou a menina falar assim, aquela preta lá, a macaca. Uma vez, não aconteceu comigo, aconteceu com um colega. Ela foi pedir mais comida, aí a cozinheira pegou e falou assim pra ela, aqui não é pra encher o bucho. Falou desse jeito pra menina. Negra, assim, da minha cor, só que tipo, ela não veio hoje. Eu acho que eu já cheguei a presenciar, assim, e eu como sou muito militante, eu acho que eu fui falar mesmo, porque são coisas que não são toleráveis, sabe? Ninguém merece ser discriminado pela sua raça, porque todos somos diferentes. É que eu não lembro direito, mas a menina foi, excluiu ela, falou que não brincava com negro, aí ela ficou bem chateada, ficou bem no canto. Só queria ficar deitada, não queria mais vir para a escola. Em 2018, a gente teve que fazer um relatório bem grande de uma turma, onde tinham 3 alunos negros, e eles já estavam bastante dias já sofrendo bullying, e eles não abriam o jogo. E aí, para não se sentir humilhado, eles também começaram a fazer racismo contra eles mesmos. Até que um dia, um aluno veio e falou, olha, eu não aguento mais. Eu não aguento porque eu estou me humilhando e humilhando os outros e eu não aguento. E aí foi onde eu descobri. Aí chamou uma sala e as coisas estavam assim escabrosas mesmo. E há até uma discussão de uma linha tênue entre o bullying e a prática de crimes. Existe na literatura falando que existe bullying por conta de cor ou raça. Isso é crime, isso não é só bullying. Aí nós chamamos as famílias, fizemos um relatório, trouxemos a lei mesmo para todos lerem e fazer esse diálogo junto. Todo mundo da sala tomou ciência e foi aí que as coisas começaram a mudar. Mas eu tive que, inclusive, dizer que isso era passível de registro de boletim de ocorrência e que as famílias que se sentiam prejudicadas e tolhidas nesse sentido, que elas poderiam fazer o boletim de ocorrência. Então, às vezes, a gente tem que, inclusive, dizer isso claramente. A gente não pode nunca esquecer que a escola ela está inserida dentro de uma comunidade. E os problemas que fazem parte daquela comunidade, elas vão também se manifestar dentro do ambiente escolar. Então, se eu tenho uma comunidade, né, que ela está sujeita à influência das facções criminosas e a escola está inserida nesse contexto, em algum grau isso vai se manifestar dentro desse ambiente escolar. É nesse ponto que a gente também tem que parar de ser, desculpa, hipócrita, né? Para poder achar que você não pode conversar certas coisas com o aluno, porque a vida lá fora já está dialogando faz tempo, é você que está fingindo que não vê. Eu moro aqui próximo da escola, eu vou para minha casa todos os dias, eu vejo alunos, ex-alunos na praça usando droga. Se eu fingir que eu não enxergo tudo isso, maluca sou eu. Questões de alcoolismo e uso de drogas neste ciclo de ensino, em geral, também são ignoradas. Se acontecem da porta da escola para fora ou fora dos muros da escola, as pessoas fecham os olhos. Então, assim, eu não sei por que tanto pudor, tanto tabu, porque quando o Mano Brown fala, por exemplo, de droga, da repreensão da polícia, isso é muito constante de você ver nas comunidades periféricas, onde a maioria das escolas públicas estão inseridas. Então, assim, você não está falando de algo que o menino desconheça.
Quando a gente está falando de atração de determinados jovens para atividades do mundo do crime, envolvimento com facções, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque são alguns jovens, não é a maioria, né? São alguns jovens, normalmente aqueles jovens não estão gostando tanto do que está sendo oferecido na escola, são jovens que já às vezes trazem outras questões, como a própria violência, né? E que vão ser atraídos para esse mundo, né? Então é importante a escola ter esse olhar individualizado, né? Entendendo quem é aquela pessoa, por que aquilo está acontecendo e oferecendo um trabalho de qualidade para tentar fazer com que esse jovem não se sinta mais atraído ou tão atraído assim por esse tipo de proposta de envolvimento, por exemplo, com facções ou com tráfico de drogas. Não dá para eu trazer uma palestra da polícia nesse momento, porque ela já representa a opressão lá. Então, como que eu vou mexer com esse menino de uma forma que eu comova ele, que eu conscientize ele, sem necessariamente fazer ele sentir mais medo do que ele também já sente, porque lá fora ele sente medo, ele só não me diz. Programas que abram espaço para que realmente questões como preconceito, né, homofobia, gordofobia, racismo, tudo isso tem que ter espaço para discussão dentro da escola, né? A própria questão do bullying, né? Então todos esses aspectos, eles são muito importantes de serem trabalhados e não é fácil, porque envolve muitas vezes assim opiniões formadas, né? Conflitos de geração, a geração dos professores que pensa de um jeito das gerações mais novas, mas é fundamental que esses temas sejam trabalhados, né? Porque é discutindo esses temas, né, que estão presentes e são vivenciados por esses estudantes, que eles também vão perceber a escola como um lugar de maior acolhimento, mais interessante e que eles podem desenvolver plenamente todas as suas capacidades. Apesar da gente já ter algumas iniciativas pontuais tentando trabalhar essas questões, ainda a gente falta uma política pública que consiga realmente integrar esses aspectos de resgate das vulnerabilidades no desenvolvimento integral dos alunos. Um dos problemas que a gente percebe que tem crescido muito no ambiente escolar, especialmente nessa etapa, né, nos anos finais, e também mais entre as meninas, são os casos tanto de ideação, né, de autolesão e os próprios casos em que as meninas acabam se cortando. Existe uma certa frequência de tentativas de suicídio nessa idade. E às vezes, por mais atentas que as pessoas sejam, isto escapa. A mesma coisa entra para questões de anorexia e para questões de automutilação. Esse tipo de comportamento acaba sendo muitas vezes uma válvula de escape de uma pessoa que está pedindo socorro ali e não sabe mais o que fazer. Esta obsessão com a imagem, o corpo, a magreza, esse tipo de atuação é caracteristicamente feminino. Nesta fase da pré-adolescência para adolescência, é alguma coisa que fica extremamente agora incentivada, fomentada pela internet. Pesquisas que nós fizemos aqui no grupo mostram que cerca de 1/3 das meninas já pensaram alguma vez em se cortar nessa faixa etária. Então é um problema que está latente e que muitas vezes passa despercebido, né? A escola vai parar para pensar nesse problema quando aparece um caso que você verifica que ela se cortou, né? Eu lembro uma vez que eu dava aula numa escola da região, algum aluno estava muito depressivo e muito disponível a se matar. E aí esse professor, que era um professor de matemática na época, eu lembro, ele entrou em contato com essas crianças, né? Teve esse tipo de conversa, já tive na escola do estado no passado, alguma coisa referente a abuso. Aqui a gente adota a política de chamar as mães e conversar. A maioria das vezes é muito triste, porque quando você chama para conversar, as pessoas entendem isso como frescura. No caso de uso de drogas, também entende como vadiagem. E a gente precisa entender um pouco mais o contexto. Então, geralmente, eu chamo o aluno sozinho para conversar, tento saber qual é a rotina do lar, como as coisas estão lidando, se tem alguém empregado, desempregado. Então, a gente tenta entender um pouco desse histórico. Alguns a gente já conhece, né? Porque já são alguns anos aqui. Os diretores, os professores, coordenadores pedagógicos, demais funcionários da escola, todos eles precisam receber
informação e formação para que consigam lidar adequadamente com essas questões. Não são temas que são abordados normalmente nos cursos de formação desses profissionais. Agora que isso entrou em pauta, por conta desses anos de pandemia, mas há quanto tempo não está rolando esse tipo de coisa de aluno que tem TDAH, que tem ansiedade, tem depressão e não tem tanta facilidade nos estudos, ele é visto como, sei lá, burro, ignorante, incompetente, e as pessoas zoam ele, o professor briga com ele, não tenta entender o lado do aluno. Daí, isso agora está entrando em pauta, mas mesmo assim ainda tem gente que culpa o aluno por ser daquele jeito e não tenta entender o lado dele. Hoje no Brasil, o enfrentamento da questão da violência, por exemplo, um aluno que chegue com marcas de violência sofrida em casa, na escola, o atendimento que ele vai obter não tem um protocolo claramente definido. E na dificuldade de entender o fenômeno, é comum que as escolas culpabilizem o jovem e as famílias por essas situações. Desde você, muitas vezes, encaminhar o aluno para um conselho tutelar, até você chamar os pais do aluno ali naquele momento para uma conversa. Então, sem um protocolo do que seria a maneira de encaminhar uma questão dessa que envolve uma ocorrência muito sensível, né, do que acabou de acontecer com aquele aluno. Conversas que não sejam apenas formais e burocráticas, né? Troca de ideias, tudo isso seria uma maneira de poder lidar com essas questões. Em vez de mandar as crianças para fora, para um atendimento psicológico, trazer um profissional para a escola e fazer algumas intervenções desse tipo. Então, nesse cenário, a gente precisa entender que não é do dia para a noite que a gente vai equipar e treinar os profissionais da escola para resolver todos esses problemas. A gente precisa, num primeiro momento, contar com apoio intersetorial da rede de saúde mental, da rede de assistência social, de outros equipamentos do Estado que possam ajudar a resolver esses problemas. Não é possível oportunizar um ambiente seguro, saudável e acolhedor com inúmeras adversidades que a escola não consegue enfrentar sozinha. Agora vamos olhar para uma figura fundamental nos processos de ensino-aprendizagem, o professor. Os professores são preparados para trabalhar com a faixa etária dos alunos do Ensino Fundamental 2? Quais são os principais desafios? E quais são as motivações e vínculos existentes na profissão docente? A gente tem que lembrar que nos anos finais do ensino fundamental, os professores já são especialistas. Eles se formam em biologia, em química, em física e são licenciados para ensinar nos anos finais. A maioria dos cursos de licenciatura não tem psicologia da educação ou psicologia do desenvolvimento, das licenciaturas de especialistas. Não dá mais para pensar em formar professores apenas pela quantidade de conteúdos que eles são formados, que muitos dos quais talvez nem sequer sejam mais relevantes para esse novo ambiente. Pedagogia devia ser a base para depois você poder subir esse degrau. Passa aqui primeiro para depois ir para lá. O que a gente está mostrando? Que a gente não conseguiu organizar uma formação de professores que dê conta da infância, desde que a gente olha lá a educação infantil e passa pelo Fundo 1 e pelo Fundo 2. Todos os estudos mostram hoje que a formação no Brasil é muito teórica e pouco prática. Veja, é um professor que vai do ensino superior para a escola e sem ter ideia de com quem que ele vai trabalhar de fato. Então a universidade precisa entender também o seu novo papel no processo de formação de professores. E é muito importante que ele seja um sensor para a sua universidade das mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho, para que a universidade se antecipe a essas mudanças. A gente não fazia projetos com as crianças, né? Não tinha aquela proximidade, né? E durante os estágios era mais análise observacional. Quando não, tinha professor que era responsável nosso por estágio, que queria que a gente desse aula. Sou eu que estou dizendo, os vários estudos que mergulharam nos diferentes cursos de licenciaturas de todo o Brasil. A gente não consegue dar ao estágio o acompanhamento, a supervisão necessários para que a gente tenha uma qualidade nessa formação prática. Então a gente tinha a obrigação de fazer o estágio, mas o professor também achava que a gente estava ali para analisar e julgar ele, ou às vezes atrapalhar, então pouco se tinha sobre essa interação. Então eles chegam na sala de aula verdes,
muitas vezes com pouco preparo para lidar com o público que eles precisam. Nós temos estudos que mostram o susto dos professores quando eles olham as criancinhas entrando na sua sala de aula, porque eles estão lá com 10, 11 anos, né? Ainda não cresceram muito. Formar professores deveria ser considerado tão importante quanto formar um bom médico. Eu não vejo um médico que não tenha passado por um hospital de clínicas. A mesma coisa. Nós não poderíamos aceitar um professor que não passou por uma residência pedagógica acompanhado por professores experientes, inovadores, criativos. Muitas vezes a formação inicial, ela vai por duas vertentes. Ou ela forma muito um professor muito politizado, que não é ruim, mas excessivamente uma pessoa que vai para a escola para questionar o sistema, reclamar da infraestrutura, se recusar a trabalhar com aquelas condições, o que é muito justo, mas sem, muitas vezes, perceber potencialidade naquele ambiente. Ou então ele é muito voltado para um conteudista, que também é um outro lado, e não promove um ambiente de pensamento crítico, não oportuniza os seus alunos, não valoriza nos alunos também a sua experiência e não conecta essa experiência com o conteúdo que está sendo trabalhado. Então nós não podemos mais formar professores como nós formávamos há 10, 20 anos atrás. A universidade precisa ter a humildade para entender que precisamos mudar. E só vamos mudar na direção correta se tivermos a capacidade de ouvir as escolas, de ouvir quem está lá na ponta, no chão da escola. Esse descompasso entre como o professor é formado e quais são as prioridades que ele deveria ter em sala de aula, ou que se espera dele em sala de aula, leva a vários desfechos negativos. Muitas vezes ele não se conecta e se frustra porque aqueles temas que ele propõe para discussão não são os mesmos que os jovens gostariam de discutir, e isso por si só piora o clima em sala de aula. Um segundo conjunto de problemas diz respeito aos contratos, condições de trabalho e organização do trabalho dos professores. Os professores dos anos finais, eles são professores horistas. O que significa isso? Eles trabalham por hora-aula. Como eles são especialistas, eles têm aulas, quantidade de aulas diferentes de acordo com a especialidade deles. Então, cada disciplina tem uma carga horária diferente, então esse professor também vai ter um contato diferente com aquela turma. Nos anos finais, um professor especialista raramente consegue cumprir todo o seu contrato em uma única escola. Professores com contrato precário de trabalho, que trabalham em 4, 5 ou 6 escolas, dependendo da área que ele trabalha, e a carga horária que essa área de conhecimento tem dentro da rede, ele vai precisar pegar várias escolas para dar conta disso. E isso não mantém o vínculo dele com ninguém. O salário, em geral, é baixo se comparado a outras carreiras que exigem nível superior e esse tamanho de dedicação de horas. O cara, às vezes, tem que trabalhar de dia, de tarde, de noite para ter um salário digno, né? É desesperador. Esse é um fator que leva o professor a se conectar menos com a comunidade escolar, que dificulta o empoderamento da escola para resolver questões de conflito, de convivência e criar projetos coletivos para os alunos que lá estão. E do ponto de vista do professor, torna muito cansativa a docência. Eu gostaria de desenvolver projeto, com eles e tal, mas tem aluno que me procurou para desenvolver projeto, mas que horário? E aí eu tenho 35 alunos. Se 10 quiser falar, já foi uma aula. Se 10 quiserem falar, já foi uma aula, e eles querem falar. Às vezes eu até quero ficar conversando com eles, mas eu não tenho tempo. Como você consegue acolher alunos que vêm com tantos problemas sociais? Eu quero acolher, mas eu não tenho tempo para acolher. As redes, em geral, têm horários de trabalho coletivo, onde os professores podem trocar suas impressões sobre a turma, dividir as suas estratégias pedagógicas bem-sucedidas e discutir os problemas da escola e da comunidade escolar. Esses horários são relativamente mal aproveitados. Então, todo mundo tem que fazer HTPC, hora atividade, o nome que a gente quiser dar.
Todo mundo tem que fazer, não pode ser escolha da escola não fazer. Você pode escolher o dia, você pode escolher o período junto com o seu corpo docente e tal, mas que você tem que fazer, isso precisa ser feito. O que algumas redes fazem é, como você não consegue encaixar, você paga o professor da aula durante o período de hora-atividade que ele teria. E depois a gente não quer que isso impacte nos resultados? O tempo que a gente tem para montar as aulas, às vezes não é o suficiente para o que a gente quer fazer, porque a gente tem que começar do zero. Isso leva horas. Se você tem família, se você tem filho, se você trabalha de dia, de tarde, de noite, você chega no fim do dia, você está esgotado mesmo. Não há diálogo entre as disciplinas do Fundamental 2. Não há diálogo entre os professores do Fundamental 2. Mesmo trabalhando na mesma escola, mesmo vivendo a mesma realidade. Quais são os momentos que você para fazer isso? Só nos momentos de conselho de escola, conselho de classe. Um contrato de trabalho que não permite que ele desenvolva em sala de aula as prioridades que ele gostaria, mas sim que faz com que ele tenha que cumprir um script pré-definido. A falta de valorização da profissão. E mais do que isso, o reflexo em todas essas condições sobre o jovem, que muitas vezes se vê exposto a um conteúdo que não é o que ele gostaria de discutir, e uma metodologia pedagógica que não dá para ele o protagonismo que ele precisava, deteriora a relação entre professores e alunos, frustra o professor porque não vê nos alunos o desempenho, a aprendizagem e o interesse que ele gostaria, e não por acaso, é justamente entre os professores dos anos finais que se verificam as maiores taxas de estresse, de ansiedade e de licenças médicas por problemas de saúde mental. Por que os professores normalmente gostam mais, claro, aqueles que têm paciência e tal, com criança pequena, mas eles gostam mais do ambiente da escola do Fundamental 1? Porque ali ele estabelece também relações afetivas. O trabalho com os outros colegas normalmente é mais colaborativo. No Fundamental 2, você já vai ter uma total desconexão entre esses professores, né? E ele vai fazer um trabalho pontual, focado na disciplina dele, não consegue enxergar o todo. A formação continuada deveria ser, primeiro, um caminho para a progressão profissional desse professor, a atualização, permitir que esse professor pudesse estar se atualizando com a dinâmica do conhecimento, que é muito grande no cenário atual. Eu percebo que existe uma tentativa de dar esse apoio, principalmente em relação às formações dos professores, mas também sinto que não existe um estudo um pouco mais elaborado. Como que eu vou trabalhar tecnologia se não chega a internet na minha escola? Como que eu vou trabalhar robótica se antes disso ninguém passou por um curso técnico de tentar ali manusear algumas peças, entender qual que é o básico de peça, né? Então aí o professor tem que ter conhecimento de diversas áreas e a gente não tem esse tempo. O professor trabalha sozinho. Em relação ao sistema, o sistema faz a gente trabalhar sozinho. Fala que capacita, aparelha, ajuda, mas não ajuda. E a gente acaba ficando sozinho. Os três pilares centrais, tanto da formação inicial como da formação continuada, nesse novo parecer da formação de professores, são dois, um para inicial e outro para continuada, porque as habilidades e competências de quem está iniciando a vida docente é um conjunto de competências e habilidades. Para quem já está no magistério, são outras habilidades e competências que ele precisa desenvolver e aprimorar. Afinal, ele já tem uma experiência acumulada. Você não pode ficar aqui na minha época, quando eu me formei, porque quando... Você não pode, você já se formou, você hoje é um profissional da educação. Seu pensamento precisa ser ágil, seu pensamento precisa mudar, seu pensamento precisa atualizar. Então ele vai para uma oficina de formação continuada, ele vai lá para assistir uma aula, muitas vezes de coisa que ele diz que já sabe, ou de metodologias que ele vai dizer que não se aplicam na realidade da escola dele. Não basta dominar o conteúdo, é preciso saber como ensiná-lo. Então, para isso é preciso que ele tenha prática e que tenha um engajamento no seu desenvolvimento profissional. A gente pode fazer várias formações com os nossos professores, enquanto todo mundo não parar e fizer igual na aldeia, sentar ali em roda e pôr os problemas para todo mundo discutir e todo mundo falar, não vai resolver.
Na comunidade docente há uma insatisfação com o sistema educacional e as atuais condições de trabalho nesse ciclo não facilitam a motivação e a criação de vínculo com as escolas e os alunos. Os profissionais da educação apontam a existência de lacunas na formação inicial dos professores que, nas condições atuais, nem sequer são resolvidas nos momentos de formação continuada. Essas lacunas estão ligadas ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas que considerem as especificidades dos alunos. Existe uma pedagogia específica para essa etapa de ensino? As universidades estão trabalhando em pedagogias que preparem os professores para formar pessoas que respondam às necessidades da sociedade atual e futura? Curiosidade é um fator essencial para que as discussões sobre as questões das disciplinas possam acontecer em sala de aula. Manter essa curiosidade, portanto, perpassa muitas vezes, e sobretudo na transição do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, para uma reavaliação pelas professoras e professores de como as questões disciplinares podem ser desenvolvidas em sala de aula. A maioria deles chegam com mais interesse no sexto ano, chegam com mais interesse e saem com menos interesse no nono. A estratégia pedagógica, que muitas vezes funcionava nos anos iniciais, onde as atividades eram todas propostas de cima para baixo pelo adulto, deixam de funcionar porque o jovem começa a questionar o que ele está fazendo ali. A partir do sexto ano, como ele já começa a ter um pouco de opinião formada, né, de saber um pouco o que quer e o que não quer, tem atividades que eles já não querem mais participar tanto. Do jeito que tá, a sala de aula é um momento artificial. A vida real, ela acaba sendo transposta para outro momento. Eu vivo depois. Por exemplo, quando eu me interesso pela matéria, eu vou atrás, aí eu me empenho bastante, dou uma pesquisada fora de hora. Mas quando eu não gosto muito, eu não ligo muito, eu só passo na escola mesmo. A sala de aula é onde eu tenho que estar para aprender aqueles conteúdos, para ouvir aqueles conteúdos, o professor que tem que transmitir o conteúdo, o aluno que tem que ouvir, mas é artificial. É muito recorrente a fala dos estudantes dizendo que eu não vou usar isso para nada na vida. Matemática também ajuda a contar dinheiro. Português também, quando for fazer coisa. História também. História não? Não, história não. Então, eles estão relatando, eles estão denunciando de que eles não estão vendo significado nisso. E a ideia é outra, eles passam muito tempo dentro da escola. Aquilo precisa ser real. Então existe uma preocupação importante em construir significado na aprendizagem para o jovem, em dar protagonismo. Ele quer discutir o seu projeto de vida, quer construir o seu percurso. E se a proposta pedagógica estiver descasada com essas prioridades, o jovem vai se desinteressar? Eu nem sabia o que era projeto de vida. Você pergunta o que é a matéria projeto de vida para um professor de sala, ele dá o que você quiser, sabe? E muita gente ainda tem a visão de que é só pegar uma turma e passar a matéria no quadro, mas não é assim, tem a presença, tem que conversar com o aluno, é outras coisas além de só passar a matéria, até porque ninguém entende uma aula só com coisa no quadro. Ele chega na sala, passa a atividade, fala 2 minutinhos só praticamente e senta. Aí eu não entendo direito. E aí, esse professor, ele tem pouco tempo com a turma, tem que se dividir em várias turmas e várias escolas, pouco consegue dialogar com seus colegas, mas ele precisa mostrar que está fazendo o trabalho dele. E aí, como que ele consegue fazer isso? Diante do que a gente está chamando de processo educacional, para ele se sentir mais confortável, a ferramenta, né, a estratégia que ele acaba utilizando é da transmissão de conteúdos. Os próprios alunos, né, acabam sentindo também que a aula é isso. A aula é quando o professor está falando. No meu caso, parece que eles falam e eu não entendo muita coisa. Parece que eles falam de um jeito que eu acabo não entendendo. Não sei se é eu que estou muito atrasado nisso. Aí eles falam, eu entendo. De 10 palavras que eles falam, eu entendo 5. E aí a gente se pergunta o que aconteceu também para a gente não valorizar outras formas de aprendizagem. Sabe essa forma de aprendizagem que é colocar a mão na massa e aprender enquanto está fazendo? E que tem um super significado?
e que é aquilo que a gente vai se lembrar quando a gente for contar essa história para alguém. A gente vai contar daquela aula que foi super gostosa, que você fez uma oficina, que você organizou uma feira de ciências, que você fez um projeto de artes, que você colou cartazes, que você fez um mapa. São dessas aulas que a gente se lembra. E aula de ciências, que não precisa ficar mexendo com os frascos. Isso é muito legal. Mas... Aprende mais o corpo humano e tal, né? É só falar. Ciências aprende... tinha que pegar mais, né? Tem, tipo, ciências que de vez em quando tem 2 aulas. 2, uma aula, tinha que ter mais. Que eu não sei se é a que ele tá querendo dizer, é a que... Essa levar a casa lá, sabe? Que nós mexemos... Tipo, tinha que ter um laboratório só dela, só dessa aula só. Laboratório, né? Eles fazem a mistura lá, isso faz fogo e vai... Aqui tem laboratório? Não. Nossa, é tipo dentro da sala, só que tem uns bonecos de coisa assim, sabe? Tem uns bonecos abertos no meio. Mas né, nunca mexe com esses bagulho de frasco, assim, de misturar os bagulho. Mas nós temos todos os frascos, na tem. medida, tudo bonitinho. Fica dentro da nossa sala. Mas nunca vi mexer. Todos gostam de desafios, nós gostamos, os jovens gostam, e na adolescência isso é muito legal, muito interessante. E isso aplicado em sala de aula é algo que pode motivar os estudantes a responderem aquelas perguntas, a descobrir algo novo, e a descobrir por si, e não ter entregue nas suas mãos. Se eu quero que o meu aluno faça uma pesquisa, mas se eu me mantiver preso a uma pesquisa que seja extremamente tradicional, e de só fazer uma pesquisa e entregar um papel escrito, talvez eu torne esse momento de pesquisa extremamente desinteressante. O que tem se dito é assim: a informação está aí para todo mundo, então as pessoas podem olhar essas informações, ler sobre essas informações, ouvir sobre essas informações. E aí, qual seria o papel do professor? O trabalho com atividades investigativas e, portanto, em que os alunos não apenas realizem planos para avaliar uma situação, mas também tenham que explicitar esses planos para os seus colegas em processos argumentativos, podem garantir a manutenção do interesse dos estudantes pelas questões que são apresentadas em sala de aula. O ideal seria que a escola, como uma equipe, como um trabalho em equipe, pensasse quais são as melhores formas de ensinar para esse jovem que vive no contexto hoje que a gente vive, que é tudo muito rápido, que eles mudam de uma rede para outra, que a capacidade de concentração num livro ela é muito menor, porque o mundo nos instiga a estar sempre correndo atrás, né? Então, se ele pega uma apostila ou ele pega um livro e começa a escrever o conteúdo desse livro na lousa e pede para os alunos escreverem isso no caderno, ele está só mudando a informação de lugar. Por isso que tem que ter mais tempo para fazer as lições, por causa que de vez em quando o professor passa e não dá tempo de copiar a matéria. Aí não dá para lembrar. Aí ele fala que vai cair na prova. Aí tem que copiar a qualquer custo. Tem que tirar foto da lousa inteira e tem que fazer em casa. Então, quando a gente faz uma aula diferente, o aluno até estranha. Nossa, parece que eu nem tive aula hoje, o professor nem falou do tanto que a gente está acostumado com essa aula expositiva de transmissão de conteúdos. O Brasil sempre teve uma cultura de quanto mais conteúdo, mais o aluno aprende. Isso não é verdade mais. Não é uma questão de ter mais ou menos disciplinas. É saber exatamente quais são as aprendizagens importantes que o adolescente, nos anos finais, precisa ter, desenvolver, para que ele possa ter, esse adolescente, o amadurecimento necessário na perspectiva de desenvolver o seu projeto de vida. E ingressar no ensino médio com as aprendizagens essenciais, com a maturidade e a autonomia que vai lhe permitir aprender ao longo de todo o ensino médio. Se eu quiser trabalhar em alguma área de ciências, eu tenho aqui o estudo para eu poder me interessar e me especializar depois na área.
mas não tanto na vida adulta, é mais na acadêmica. Por exemplo, não te ensinam a pagar uma conta. Eu não sei pagar uma conta. Se eu perguntar pra minha mãe, eu nunca vou aprender. Vou aprender na marra. Ou como fazer uns primeiros socorros. Eu não sei. Olhar pulso, essas coisas. Ou então cozinhar. Você imagina comigo, você conversando. Você conversa muito. Você é um vendedor. Isso. Vamos supor um vendedor de carros. Aí você não tem que conversar muito bem com a pessoa. Não, esse carro é isso, é isso, é isso. O motor é isso, os freios é isso. Aí, entendeu? Aí aqui na escola, eles acabam cortando a gente nisso. Eles falam, não, fica quieto. Aí eles estão, tipo, matando uma profissão que nós podemos ter mais pra frente. Um vendedor de carro, tipo, uma empresa grande, entendeu? Aí é isso que eu acho. Como ser adulto, sabe? Não só na vida acadêmica. E o projeto de vida, ele não precisa ser algo para o futuro. Ele pode começar a ser vivenciado no presente. A gente também precisa se preocupar com o que esse jovem está fazendo agora. Então, colocar situações para ele resolver, oportunizar que a escola esteja presente na comunidade e que esse jovem construa uma solução em conjunto com a sua comunidade, pode ser uma forma também dele entender o que ele é capaz de fazer. Então, como é que ele pode agir desde muito pequenininho para cuidar da sua escola, para apoiar e ajudar a sua família, para cuidar do seu bairro, para cuidar do planeta, para cuidar do ambiente. As aulas de qualquer disciplina que sejam não devem ficar restritas ao dia a dia dos alunos. É essencial que a escola possa apresentar aos estudantes um mundo para além daquele no qual eles já vivenciam. Hoje, o professor ele está realmente muito desafiado, porque ele tem que se perceber verdadeiramente como mediador, e não mais aquele repassador de conteúdo. Aí a gente cai na formação de professores, quer dizer, os professores são formados pelo modelo antigo pelo qual eles mesmos foram formados, isso faz parte da vivência deles, né? E eu acho que, claro, sempre há choque de gerações, e isso até não é negativo em si, mas às vezes a linguagem é muito diferente, né? A linguagem que nós mais velhos, ou mesmo professores nos seus 30 anos, enfim, trazem é muito diferente dos nativos digitais que nasceram já, né, com toda a tecnologia. A sala de aula do século XXI não pode ser mais aquela sala de aula única e principalmente com alunos enfileirados, olhando a nuca do aluno da frente, um professor em pé, ensinando conteúdos, muitos dos quais já estão na internet, em várias redes, que os alunos poderiam até aprender por outros caminhos. O que nós precisamos é ter uma sala de aula dinâmica, onde os alunos possam trabalhar de acordo com o conteúdo daquele momento ou com as aprendizagens ou habilidades que eu quero desenvolver naquela aula, eu tenha o ambiente arquitetônico favorável a isso. Bom, aqui na escola nós não faz muito trabalho em grupo, não. A gente só teve 2 aulas em grupo. Não, 3. 3. Bem difícil. Por que é mais legal trabalhar em grupo? Por causa que um ajuda o outro, aí vai indo. Do que ficar fazendo tudo sozinho. Como é que eu vou desenvolver colaboração, que é tão importante para viver no século XXI, saber trabalhar em rede, saber trabalhar em equipe, se eles estão estudando enfileirados? Tem aquela historinha que diz que a única coisa que, se você entrar na máquina do tempo, a única coisa que um cara da Idade Média, se cair aqui, não vai estranhar, vai ser a escola, né? Se vier um monge da Idade Média e cair aqui na maquininha do tempo, a única coisa que ele não vai estranhar, ele vai chegar e falar, isso aqui é escola. Isso aqui é sala de aula, né? Então, porque não mudou tanto assim. O que nós precisamos oferecer a esse adolescente nos anos finais, assim como a criança nos anos iniciais e ao jovem no ensino médio, é uma educação plena, uma educação integral, uma educação que promova o seu desenvolvimento pleno, né? O que está posto com muita clareza no artigo 205 da Constituição brasileira, que fala no desenvolvimento pleno da pessoa, e no artigo 2º da LDB, que fala no desenvolvimento pleno do estudante. Então, nós precisamos sair de uma educação conteudista para uma educação com significado, uma educação que desenvolva plenamente a pessoa e a prepare, ao término da educação básica,
para que ele possa exercer a sua cidadania e esteja apta também a desenvolver atividades laborais e a ingressar, eventualmente, seja no ensino superior, no ensino tecnológico, de tal maneira que ele possa dar continuidade aos seus estudos. As escolas estão sendo convidadas cada vez mais a assumir papéis que antes eram das famílias, tais como o desenvolvimento das competências socioemocionais, a discussão da cidadania, a discussão de questões de gênero, de religião. E isso nem sempre é tema das formações iniciais dos professores. A BNCC, ela passa de um paradigma conteudista do currículo para um paradigma baseado em competências, né, para o desenvolvimento de competências. Não que o conteúdo não seja importante, mas com a rapidez, né, da evolução tecnológica, é muito mais importante que a gente prepare os nossos jovens para se adaptarem aos novos contextos surgidos a partir dessa evolução tecnológica do que aprender o conteúdo de uma tecnologia que daqui a alguns anos vai se tornar obsoleta. Isso não foi discutido com o professor. Ninguém discutiu comigo a BNCC. Eu não tive nenhuma reunião municipal ou estadual para discutir BNCC. A comunidade escolar não foi escutada. Houve uma discussão? Houve. Mas as pessoas participaram de fato? Não. Então, se a discussão tivesse sido maior, talvez o impacto tivesse sido menor. Então, talvez a base assuste porque ela é volumosa, ela é grande, a discussão não foi feita adequadamente. Ele vem trazer um diálogo mais das perspectivas socioemocional dos alunos, coisa que estava adormecida. Eu acho que por isso que nós chegamos nessa falência do ensino fundamental 2. Então, eu acho que a base, ela traz, na verdade, uma abertura de olhos para o professor. Aquele professor que estava ali um pouco na mesmice, né, só no vamos abrir o livro e seguir daqui para frente, e traz um pouco, vamos remexer um pouco isso, porque não dá para ser só o livro, a gente tem uma gama de coisas acontecendo no mundo que precisam ser trazidas à discussão, que precisam ser trazidas à tona. Considerando o novo documento curricular, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, penso que temos aqui uma grande oportunidade para reavaliar a formação dos estudantes que vão se tornar professores, já estão se tornando professores, ao mesmo tempo que esses professores em formação podem e devem avaliar essa proposta curricular, entendendo os avanços e os limites que ela nos traz nesse instante, né? Mas é principalmente entendendo que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele vai viver num outro cenário muito diferente do cenário, por exemplo, em relação ao qual eu fui formado. Por isso eu retomo a questão do vínculo, da importância da gente entender esse vínculo e de que esse aprendizado, de que esse ensino tenha significado para ambos os lados. Tem duas irmãs que faltaram uma semana da minha aula, eu falei: por que você faltou? Não veio a semana? Tá tudo bem? Nossa, professora, você foi a única que perguntou por que a gente faltou. Então, eles se sentem felizes quando eles são notados, né? Tem muita criança invisível aos olhos do mundo. Ontem, por exemplo, eu tava mal, na última aula. E, não chegou um professor e me perguntou se tinha acontecido alguma coisa, entendeu? Quem sabe a gente consiga até avançar e fazer com que professores e estudantes se sintam bem, se sintam não só pertencentes, mas tenham bem-estar mesmo, tenham felicidade enquanto estão ali aprendendo, estudando e na escola, que é o seu local, tanto de trabalho quanto de estudo. A sala de aula típica no Brasil é muito heterogênea. Isso porque o Brasil é um país muito desigual, porque a gente incluiu rapidamente um grande contingente de pessoas que antes estava excluída do sistema educacional para dentro da escola e que trazem outras referências, outras necessidades, e porque o mundo passou por uma mudança muito profunda em termos de comunicação, de tecnologia e de costumes. Cada um com a sua individualidade, cada um com a sua peculiaridade. E aí fica difícil você abranger, você precisa trabalhar no meio. Então, sempre aquele que faz muito pouco ou aquele que faz muito, sempre fica faltando para esses dois. O meio você leva, só que o que está sobrando e o que está faltando, você não consegue.
Então, essa questão de heterogeneidade é uma coisa que precisa ser muito pensada pela escola, porque se você quer diminuir seus índices de evasão, de violência, de abandono escolar, se você quer que seus alunos façam parte do projeto, você precisa ser uma escola que dialoga. Ninguém vai conseguir 100% de sucesso o tempo todo e nem a curto prazo, mas cada porcentagem que se aumenta nessa sua rotina diz muito da diminuição da violência lá fora e das perspectivas de vida desses alunos. O que importa é a gente entender que nós também, escola, temos os nossos defeitos e que nós precisamos nos aprimorar sempre. Nós somos, de certa forma, detentores de um certo saber, mas nós não somos detentores do saber da vida toda. E esse aluno tem um saber, essa comunidade tem um saber. Se eu estou inserida nela, eu preciso conhecer tudo isso e trazer um pouco para mim, e trazer um pouco deles para a nossa rotina. Então, acho que isso ajuda a quebrar um pouco essa questão. Trazer para a gente vir, então, chegar um dia a ser uma escola de verdade plural. Não é um avanço tão simples. Eu acho que a gente, às vezes, pode chegar a 10 anos de gestão tentando fazer o mesmo trabalho, com o mesmo raciocínio, e ainda assim você não está na metade do caminho. Mas eu ainda fico com a proposta que é melhor metade do caminho do que nunca ter saído de lá. Então, eu acho que, às vezes, dói até na gente, certo? A gente apontar as nossas feridas, né? Mas se a gente não apontar as nossas feridas, a gente não sabe até onde dói para poder curar. Existe uma casta ainda dominando a escola pública, né? Uma casta de pensamento dominando a escola pública. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de avançar. Mais do que definir o que deve ser ensinado, é necessário dar protagonismo ao aluno, despertar seu interesse e proporcionar ferramentas para que cada um deles consiga desenvolver competências que sejam úteis no seu projeto de vida, atendendo às suas especificidades. Esse é o retrato dos anos finais do ensino fundamental, que apesar das dificuldades e dos desafios, é extremamente instigante. O cenário está posto. Cabe agora fazer uma grande discussão para desatar os nós que fazem desta etapa de ensino um gargalo na educação brasileira. Por mais que se tenha projetos, políticas públicas aí voltada para os jovens, a gente não vê no fundamental. Um exemplo disso é assim, ó. A gente tem muitos programas de alfabetização de governo federal, governo estadual, governo municipal. A gente vê ações para o ensino médico, como tem publicizado aí várias vezes, mas você vê poucas ações específicas para o ensino fundamental 2. E quando tem, são projetos assim, um pouco esparsos, escassos, né? Então, assim, a gente fica um pouco preocupada, porque você não vê uma você não vê uma bandeira lá na frente dizendo isso uma hora vai mudar. É uma área absolutamente abandonada, a gente não vê nem programas oficiais, e eu vejo poucos investimentos em estudos científicos nessa área. É muito incomum surgirem artigos submetidos que falem sobre experiências didáticas e sobre análise de situações em sala de aula que se remetem ao Fundamental 2. Seria leviano de minha parte especular as razões para isso, mas é muito evidente de que há um maior número de pesquisas que são realizadas na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e no ensino médio. Para fazer isso, a gente precisa trabalhar com os professores, tanto a formação inicial, quanto descobrir novas metodologias que funcionem para esse segmento, e para isso a gente precisa de muita pesquisa. O Brasil é um grande laboratório. Por que é um grande laboratório? No Brasil as decisões educacionais são muito descentralizadas e virtualmente cada estado e cada município tem o seu programa piloto, a sua ideia inovativa, que precisam ser melhor avaliadas e disseminadas para que uns aprendam com os outros e a gente possa, sim, melhorar nossa prática pedagógica. Então, eu diria que os anos finais, a gente deveria ter um cuidado maior do que a gente tem e tem tido ao longo de todos esses anos. Se eu tivesse que resumir o que é o nosso grande problema nos anos finais do ensino fundamental, é fazer justamente o que na minha leitura é a essência da Base Nacional Comum Curricular, que é construir
um ensino com significado e com protagonismo, que coloque o jovem no centro do processo de aprendizagem. E para isso, acho que perpassam vários aspectos, que passa pela formação do professor, que passa pelo currículo, né, que passam pelas políticas, ou seja, pensar que tipos de políticas podem, né, ajudar a gente a minimizar os problemas do Fundamental 2. Então, assim, acho que há muitas possibilidades. Tenho sonhos para o futuro. Meus sonhos são um pouco grandes, mas eu acho que eu vou conseguir, porque com fé, né, tudo pode. Eu penso que eu quero trabalhar com contabilidade, quero ter meu próprio escritório, quero ter uma vida estabilizada, quero viajar muito. Acho que é isso. Ter o suficiente para me poder viver já é algo bom. Para me poder viver sem passar fome, ter um lugar onde morar. Eu queria ser enfermeira, fazer enfermagem. Eu acho que a escola não tem estrutura para isso. Na nossa cultura, essa fase da vida é meio invisível, né? É comum a gente ouvir falar que é a fase da aborrecência e que é melhor a gente ignorar essas situações de conflito. A gente ouve que isso passa. Passa, realmente, mas muitas vezes deixa sequelas, né? E as evidências estão aí mostrando isso. Se a gente sabe que é nesse ponto do percurso escolar que começa o desvio, não dá para deixar por isso mesmo. Caso contrário, esses problemas vão desembocar lá adiante, no ensino médio e na vida desses alunos, né? A gente vai procurar soluções ou vamos varrer os problemas para debaixo do tapete?